Boa noite, moçada. Hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula de literatura. O esquema vai ser o mesmo, eu vou fazer a leitura dos slides, em seguida eu vou comentar e no final vai ter 10 questões para que vocês possam fazer com base na leitura do slide. É importante que todas as questões sejam feitas com base no slide, para você ter maior segurança quando for responder as questões. Procura responder primeiro no caderno, manuscrito, e depois você passa para o formulário. Vamos ver aqui o nosso primeiro slide. Então, literatura bloco 2. Então, a gente vai entender aqui como funcionou a questão da literatura brasileira. A literatura brasileira possui nascimento na literatura portuguesa. A literatura no Brasil surgiu a partir dos incentivos dos sacerdotes jesuítas após o descobrimento. As diversas correntes que se desenvolveram no Brasil estavam em alinhamento com os acontecimentos europeus, seguindo, portanto, as tendências da literatura mundial. Significa, sobretudo, que cada momento possui as suas particularidades, considerando inclusive as tradições e os acontecimentos que envolvem a história brasileira. Então é importante frisar que o processo literário no Brasil, ele advém da literatura europeia. Então, tudo que estava acontecendo relacionado ao universo literário na Europa, isso passou a incentivar pessoas que passaram a conhecer, a ter, nos seus primeiros momentos, contato com a literatura na Europa. A partir daí, a nossa literatura foi tendo os seus primeiros desenvolvimentos aqui com os intelectuais do Brasil, mas não esquecer que foram influenciados pela literatura europeia, inclusive a portuguesa. Então, durante o período colonial, a vinda dos portugueses para o Brasil trouxe ampla influência da literatura de informação realizada pelos viajantes, juntamente com os colonizadores e padres jesuítas, com o intuito de registrar as características do Brasil recém-descoberto, que inclui a fauna, a flora e os habitantes encontrados com a chegada dos portugueses. O texto mais significativo, ou seja, importante, desse momento se chama Quinhentismo. É a carta de Pero Vaz de Caminha para Dom Manuel, rei de Portugal. Esta carta, portanto, é considerada o primeiro registro documentado em escrito da história do Brasil, por mais que não tenha sido escrita por um brasileiro. Então, a partir do momento em que o Brasil passou a ser colonizado, eles traziam pessoas que tinham conhecimento da escrita, pessoas de um conhecimento já bem sofisticado em relação à língua portuguesa, e a partir daí, tudo aquilo que era encontrado e visto aqui passava a ser narrado de forma escrita na língua portuguesa. E o mais conhecido aí é o chamado quinhentismo, que foi aquele período, 1500, quando a carta de Pero Vaz de Caminha vai narrar o que de fato existia aqui no Brasil, quando chegaram. Foi o primeiro documento escrito, literário aqui no Brasil. Os padres jesuítas realizavam suas poesias com o objetivo de devoção, incluindo também peças teatrais,
no uso de um teatro pedagógico. Tudo isso tinha um objetivo de catequização, doutrinamento dos índios, sendo o padre Anchieta o primeiro a trazer o teatro para o Brasil em suas práticas de ensino. Um século adiante, após o descobrimento, surgiu no Brasil a literatura barroca. Então os padres, eles, para poderem trabalhar a questão da educação dos índios, uma nova educação com base nos princípios da igreja, nos princípios da formação europeia, eles utilizavam não só poesias voltadas para esse tipo de interesse pedagógico, como também utilizavam teatros, peças teatrais, para trazer também uma dinâmica de aprendizagem em relação a essa nova cultura que estava sendo implementada no Brasil. Ou seja, era uma doutrina, um ensinamento para poder colocar no índio, incutir no índio uma nova cultura. Então o padre Anchieta foi um dos principais nesse tipo de prática de ensino, conhecido como literatura barroca, passou a ser utilizado. O desenvolvimento literário se concentrava em alguns intelectuais, escritores que possuíam uma influência advinda da Europa. Todavia, mais que um momento barroco, o que se viu foi um período de influência do barroco europeu, com temáticas religiosas e uma linguagem bastante rebuscada, mas ainda não era um movimento literário com sua própria nacionalidade. Então era um ensinamento, um desenvolvimento literário de cunho religioso, mas ainda não era uma literatura nascida da nossa entranha, pode-se dizer assim, brasileira. Ainda era algo muito influente que vinha da Europa, do mundo europeu. O barroco, ele tem essa linha religiosa, e a própria literatura nacional, ela vai surgir muito tempo depois. Os autores importantes desse período foram o poeta Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira, com seus sermões e cartas. Com o século XVIII surge a corrente literária conhecida como arcadismo ou neoclassicismo, que se espalhou primeiramente em Minas Gerais, onde o descobrimento do ouro tornou essa região o centro monetário da colônia brasileira. Então, Minas Gerais, uma cidade histórica, muito desenvolvida naquele período, onde a busca pelo ouro e as descobertas do ouro naquela região, também trouxe para aquele momento muitos adventos intelectuais, literários daquele momento, que ficou conhecido como o neoclassicismo e o arcadismo, isso no século XVIII. Sendo essa região também o ponto principal das relações financeiras do país. Quando fala de questão monetária, a gente está falando de dinheiro, porque era uma região que movimentava muito ouro, muita prata, sendo uma região muito explorada naquele momento, que deu origem à cidade, que é até hoje uma cidade histórica, e com grandes histórias, principalmente desse período. Então esse tipo de literatura possui um estilo que se caracteriza principalmente pela capacidade de descrever a vida campestre, idealizando a natureza e o uso de personagens mitológicos, quando o indígena foi também integrado nesse campo literário. Os principais poetas do neoclassicismo são Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu o clássico Marília de Disseu, e os poetas épicos Basílio da Gama
e José de Santa Rita Durão. Então esse tipo de literatura vai trazer na sua escrita uma visão mitológica, uma visão mais centrada na questão indígena, relacionando a natureza, a fauna, a flora, como um todo. O Brasil, naquele período, não era tão desmatado, havia muitas matas ainda. Então a beleza do Rio de Janeiro, aqueles morros, né, o mar, alguns rios ainda vivos naquele período, chamava muita atenção e despertava na mente poética uma literatura bem rebuscada, alinhando a realidade da natureza. Aí nós temos o romantismo. O arcadismo abriu caminhos para o romantismo no Brasil. Durante o século XIX, ficou marcado inclusive pela influência do romantismo europeu. A literatura romântica no país focava na exaltação do nacionalismo, a questão da natureza, fazendo amplo uso da linguagem coloquial, o que auxiliou a tornar as obras literárias dessa época muito popular. Então o século XIX foi também um período importante para desenvolver essa literatura, que também focou muito essa questão da natureza, influenciado pelo arcadismo. Então os indígenas e os afrodescendentes ganharam papéis importantes nessas narrações e auxiliaram na afirmação da identidade nacional brasileira. No terreno poético existem os autores Gonçalves Dias, Manuel de Araújo, Álvares de Azevedo, escritor na realidade, de Noite na Taverna. Em prosa, Cassimiro de Abreu, Castro Alves, que é conhecido como poeta dos escravos, e Souza Andrade. Já na prosa é incluído o escritor José de Alencar, que inclusive é um escritor cearense, muito conhecido na literatura cearense e nacional, que concentrou sua literatura com narrativa indianista, relacionando ao tema Iracema, o Birajara e o Guarani. E também romancista como Bernardo Guimarães, de A Escravizaura, que inclusive virou até novela, né? Escravizaura, muito conhecido. Visconde de Taunay e Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias. Então fica aqui evidente que essas literaturas tinham o objetivo de idealizar a realidade da época, inclusive o Brasil ainda com muitas terras indígenas e com a cultura indígena muito vasta. Isso trouxe na reflexão desses literatos a capacidade de desenvolverem práticas escritas muito rebuscadas. É tanto que quando você lê uma literatura, é como se você viajasse no tempo e você passa a ter acesso, por intermédio de uma literatura, à realidade da época. Parece que você volta no tempo. E claro, você passa a ter acesso também a um aprendizado, né? Você aprende muito com essa mobilidade das palavras trabalhada pela mão do poeta, ou de um romancista, ou de um literato. Castro Alves, por exemplo, muito conhecido, foi um escritor poeta que, mesmo vivendo uma época da escravidão, ele passou a contrariar aquele tipo de vida, né? Foi um profundo defensor da luta contra
que defendia a manutenção da escravidão. Então ele foi contra a manutenção da escravidão. Era uma pessoa que defendia a liberdade de expressão, a liberdade de direitos, muito conhecido. Aí nós temos depois o realismo. Então, com o definhamento do romantismo, ou seja, a queda do romantismo, autores europeus realistas como Emílio Zola e Gustavo Flaubert chegam ao Brasil, juntamente com uma série de transformações políticas e sociais. O universo da cidade é trabalhado com todos os seus problemas e classes sociais, incluindo o livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Então, esse tipo de literatura vai mostrar, por exemplo, os problemas políticos, sociais, econômicos, já daquele período, mostrando com maior habilidade, através da escrita, uma realidade que muitos não tinham tratado ainda. Então vai falar sobre as classes mais afortunadas, as classes menos afortunadas, que inclui os ricos, os pobres, ou seja, relacionando a questão da desigualdade social, a questão da pobreza, a formação dos cortiços, das favelas, a falta de higienização, entre outros. Então é um tipo de literatura que, se você ler, você vai ter uma linguagem e um conhecimento muito sofisticado e bem rebuscado sobre os acontecimentos daquele período. E o realismo, ele tem justamente essa possibilidade, né, de não fugir da realidade, mostrar de fato o que existe. Posteriormente a essa primeira fase, surge em cena Machado de Assis e Euclides da Cunha, dois dos mais significativos autores brasileiros. Machado de Assis abordou sobre as condições sociais do Brasil com bastante humor e pessimismo, relacionado às convenções sociais da época, que caracterizava o antirromantismo. É importante frisar que, quando você tem uma visão muito romântica da realidade, você passa a florear e até fazer uma vista grossa daquilo que é de fato. Às vezes por não querer ver, ou às vezes criando uma roupagem mais agradável aos ouvidos. Mas os pensadores, né, os escritores literários realistas, eles procuravam mostrar realmente a realidade dos fatos, escrevendo até de forma, mostrando os dramas e as calamidades e os descalabros sociais da época, ou seja, mostrando mesmo as feridas da sociedade, que está relacionado ao desemprego, relacionado à criminalidade, à corrupção, os desmandos políticos, entre outros fatores. Então Machado de Assis, ele teve muito esse papel, um escritor muito conhecido, um grande escritor também. Euclides da Cunha, né, que foi um escritor de um dos livros também muito famoso, de Os Sertões, que trata sobre a Guerra de Canudos. Guerra essa que ocorreu no dia 7 de novembro de 1896 e terminou em 5 de outubro de 1897. Canudos, uma região do sertão da Bahia, uma área vasta de terra, e foi um período em que as pessoas, que quando acabou a escravidão, as pessoas ficaram sem teto, sem terra, sem trabalho, sem comida,
sem nada. E uma boa parte dessas pessoas, para não ficar sem nenhum tipo de trabalho, passaram a fazer serviços nas terras dos coronéis. Serviços, trabalhos grosseiros, trabalho de enxada, trabalhando na lavoura. E esse povo ganhava muito mal, ou seja, às vezes trabalhava só para sobreviver e mal. E era uma vida muito sofrida, enquanto os grandes coronéis, que o termo coronel aqui no caso, era aquela pessoa que era dona de grandes propriedades de terra. Então o coronelismo tinha uma aliança política muito forte com a República, e havia também nesse período o chamado voto de cabresto, né? As pessoas elas eram obrigadas a votar no candidato X ou Y apontado pelo coronel. E se as pessoas não seguissem essa orientação, elas seriam muitas vezes expulsas daquele terreno, ou às vezes até barbaramente punidas. Então, foi um momento muito difícil, de muita riqueza concentrada na mão desses coronéis, e ao mesmo tempo muita pobreza, né? Pessoas viviam de forma delicada, de forma muito sofrida, dependendo do trabalho nessas terras. E era muita gente. Na região nordeste, né, inclusive, o retirante sofria e ainda sofre, dependendo da região, sempre visando buscar a cidade grande, visando a questão de um trabalho melhor, e às vezes chega na cidade grande e acaba virando morador de rua. Então, nesse período, o Rio de Janeiro e algumas capitais já era muito desenvolvida, né? Já estava se desenvolvendo a questão industrial. Mas a questão do campo, do camponês no campo, ainda era uma situação muito difícil de resolver. Ou seja, o braço do Estado, a política de Estado, em relação a criar políticas sociais para solucionar de forma sábia esses problemas, ainda era algo muito distante daquela realidade. A gente sabe que hoje, apesar de muitas mudanças, nós ainda temos problemas de desemprego, trabalho escravo. Tem algumas regiões do Brasil que faz com que as pessoas trabalhem, porque sabem que as pessoas precisam, e às vezes, na maioria das vezes, já foi descoberto, não pagam o devido. Isso acaba se caracterizando no trabalho escravo. A pessoa trabalha muito, trabalha horas acumuladas e não recebe pelo seu merecido trabalho, né? E quando essas pessoas tentam sair dessa região, às vezes são perseguidas. Então, nesse período do coronelismo, as pessoas começaram a buscar outras possibilidades de sobrevivência. Então surgiu um homem chamado Antônio Conselheiro, que morou na região, não estou lembrado aqui no momento agora, mas é da região aqui do Ceará, ali pro lado do Banabuiú, aquela região de Quixeramobim, me lembrei agora. Antônio Conselheiro é da região de Quixeramobim. Então esse homem começou a arrebanhar pessoas naquele período, onde passava, fazia um discurso, chamando as pessoas para viver numa terra essa que iria emanar leite e mel, ou seja, era um discurso que tratava das questões da pobreza, da desigualdade e também da exploração dos coronéis, e evidenciava a possibilidade dessas pessoas rumo a um local certo, construir açudes, igrejas e construir uma propriedade coletiva onde todos pudessem trabalhar e viver com dignidade, diferentemente
da realidade nas terras dos coronéis. Então isso na época passou a ameaçar as autoridades daquele momento. Então o governo chamado Prudente de Moraes começou a ver que essa questão dos pobres, né, dos camponeses nordestinos, os flagelados na época, querer viver em coletividade, isso para eles era uma ameaça, já temendo a possibilidade de outros povos, né, daquela região se aglutinar e criar uma resistência contra a república, contra o governo, a recém-república, né? Mas aí esse povo começou a caminhar nessa sequidão do Nordeste, seguindo o seu líder messiânico, Antônio Conselheiro, e chegou um determinado momento, o conselheiro bateu o seu cajado no chão e disse: essa aqui é a terra onde iremos viver. Essa terra é conhecida como Canudos, numa região da Bahia, e foi lá onde começou o chamado, os primeiros casebres feitos de pau a pique, ou seja, de barro e de madeira de cipó, conhecido também popularmente como casa de taipa. E ali as pessoas passaram a ter pela primeira vez uma sociedade mais digna, onde eles passaram a trabalhar e tirar o sustento da sua família, né, e dos seus pares, através do suor do seu trabalho, sem ter a exploração de um coronel. E lá pela primeira vez esse povo passou a ter dignidade. Então Antônio Conselheiro, que era a liderança local, aceitava todo mundo, desde que essas pessoas passassem a trabalhar e passassem a respeitar as regras de Canudos. Lá era proibido bebida, era proibido criminalidade, era proibido tudo aquilo que viesse trazer dano à comunidade. E lá o que eles faziam? Eles trabalhavam, eles rezavam. E isso não foi muito interessante para os olhos das autoridades da época, inclusive dos coronéis, que achavam que estavam perdendo mão de obra. E a República, de tanto escutar essas reclamações, esses anseios desses coronéis, que também passaram a perseguir Antônio Conselheiro, dizendo que as pregações de Antônio Conselheiro eram pregações distorcidas da igreja, que era um fanático. Com base nisso, a história está aí não só para ser provada, mas de fato aconteceu. Inclusive virou até filme da Globo. A Grande Canudo, né, que se transformou em uma grande comunidade, que pela primeira vez nunca tinha vivido uma vida com dignidade, produzindo o seu próprio alimento. Quando a República chegou para destruir Canudos, todos os habitantes de Canudos resolveram resistir, porque eles estavam defendendo naquele momento algo que eles nunca tinham tido antes. E foram várias investidas da República contra um povo pobre, camponês, pode-se dizer miseravelmente, que estavam tentando viver, né, tentando reconstruir as suas vidas. E o que tinha para esse povo era a resistência. Eles resolveram resistir contra a República de Prudente de Moraes. E foi, pela primeira vez no Brasil, uma das maiores carnificinas da história, onde o Estado, né, a República, foi capaz de massacrar crianças, velhos, jovens,
que naquele momento estavam tentando viver de forma independente. É tanto que os canudenses, né, que pode-se dizer assim, o povo de Canudos, eles chegaram a produzir tanto que, além de ter uma condição de viver dignamente em Canudos, eles também já estavam vendendo em Feira de Santana, na Bahia. Já estavam também vendendo tudo. Então, naquele momento, o governo também achou que aquela comunidade seria uma ameaça para a República. Que, a meu ver, não era uma ameaça. Eram pessoas que estavam tentando sobreviver, tirar o seu sustento pela primeira vez de uma forma independente. Então, a República mandou destroçar Canudos. E foram quatro investidas de infantaria, canhões em Canudos. E a última resistência de Canudos foi um senhor, já de idade, um homem, que não era tão velho, e uma criança. Foi a última resistência de Canudos. E algumas pessoas que se entregaram achando que iam viver, essas pessoas foram assassinadas. Pessoas inocentes que apenas queriam viver. Essa é uma das tristes histórias da nossa realidade brasileira, né? Isso aconteceu em 1897, de 1896 a 1897. E uma coisa interessante, que até Euclides da Cunha, se não fosse Euclides da Cunha, a gente não sabia dessa história. Ele disse: Canudos não se rendeu. Canudos não se rendeu, brigou até o último homem. E essa literatura ganhou a história do Brasil, conhecido como Os Sertões. Se vocês tiverem interesse, é importante procurar ler essa literatura. É um conhecimento muito profundo de uma realidade, né? Uma literatura realista dos fatos da época. É tanto que o exército queria proibir Euclides da Cunha escrever, narrar o que acontecia, né? Só que ele disse: não, eu vou continuar escrevendo, né? Escapou de morrer lá em combate. Ele, na verdade, era um jornalista. E esse conhecimento, ele não é conhecido só no Brasil. Essa realidade que aconteceu é conhecida no mundo afora, né? Depois aconteceu também aqui no Ceará, numa região Juazeiro do Norte. Também lá houve um massacre lá contra um povo que tentou viver parecido. Pessoas que estavam fugindo da seca. O Padre Cícero deu uma terra para esse povo começou a viver em comunidade, se ajudando. E lá esse povo foi perseguido e massacrado. Isso aconteceu, conhecido também como Caldeirão, a região. Hoje lá é um assentamento. Isso aconteceu no passado. Inclusive, utilizaram até aviões para bombardear o local. Percebam aí a importância da condição, né, da literatura, inclusive realista, para apontar acontecimentos de um determinado período. Por isso a importância da gente buscar não só aprender para passar numa prova, mas aprender de fato para conhecer o que aconteceu na nossa história brasileira, para que a gente possa ter noção daquilo que a gente fala, daquilo que a gente acha, né? Porque quem acha, na verdade, não sabe de nada. O achismo, eu sempre digo que é mãe dos erros. Porque quando você acha, você não tem certeza. Mas a partir do momento que você tem acesso a um conhecimento, se apropria desse conhecimento, se aprofunda nele, você vai ter segurança para falar de fato sobre o que aconteceu, através dos livros, né? No caso aqui nós estamos falando de literatura. A literatura realista tem essa condição de tratar esses fatos. E só um pouco de curiosidade, lembrando que Euclides da Cunha depois foi assassinado, né?
foi assassinado pelo amante da sua esposa, da sua mulher, a tiros. Isso é a história da vida privada desse grande escritor. Aí nós temos aqui, nas principais obras, incluem Memórias Póstumas de Brás Cubas, aqui são outros escritores, Dom Casmurro, Quincas Borba e o Alienista. Inclusive essas literaturas é muito indicada para quem vai fazer o Enem, o vestibular. Quem tem interesse, é importante já pegar essas literaturas e já começar a ler, para poder ter uma desenvoltura maior quando for fazer uma prova do Enem. Portanto, enquanto Machado de Assis descrevia a decadência da realidade social do Rio de Janeiro, o escritor Euclides da Cunha se dedicou em abordar o sertão nordestino, com relatos profundos sobre a Guerra de Canudos, que posteriormente garantiu o surgimento de sua obra, Os Sertões. Aqui, né, gente, está comprovando o que eu acabei de falar anteriormente. Esse livro, Os Sertões, vai falar sobre essa trágica realidade que aconteceu no sertão da Bahia. No mesmo período, a poesia estava vivenciando a corrente do parnasianismo, que se dedicou em combater o sentimentalismo romancista. No campo poético brasileiro se destacou o poeta Olavo Bilac, que trouxe grandes contribuições para o terreno literário infantil. Aí aqui a gente vai ter a nossa atividade de literatura, bloco 2. Aqui o seu aprendizado vai ser reforçado. Então nós temos aqui na nossa observação, cada questão valerá um ponto, e todas as questões deverão ser resolvidas com base no texto da aula 2. Então é importante frisar que quando eu passo essa questão, é interessante que você leia a questão, passe para o caderno, manuscrito, para depois você ir para o formulário. Por quê? A partir do momento, só repetindo, eu acho que já falei isso em outras aulas, a partir do momento que você escreve, você desenvolve um maior aprendizado. Isso comprovado dentro dos estudos de neurociência, quando se trata de aprendizagem. Se você só lê, a leitura é importante. Ler é muito importante. Mas a partir do momento que você escreve aquilo que você leu, isso passa a ter uma desenvoltura de aprendizagem muito maior. Isso comprovado. Então, o que é estudar de fato? É escrever. Você tem que escrever. Por isso que eu gosto de passar muito questionário, muita pesquisa. Então, você tem acesso ao áudio das aulas, juntamente com o slide, para poder compreender, ou seja, entender o que de fato está sendo tratado. Aprender, gente, é totalmente diferente de entender. Você entende o que foi explicado, mas você só vai aprender quando você vai praticar. Quando você pratica, é que você vai se desenvolver. Isso é em qualquer situação, é simples assim. Então você vai ter que ter a disciplina intelectual. Você vai ter que tirar um momentozinho para você praticar aquilo que você teve de aula. Tive aula para entender, agora eu vou me exercitar para poder aprender, que é diferente de entender. Entender é uma coisa, aprender é outra. Então nós temos aqui, questão 1, qual a origem da literatura brasileira? Você vai lá no slide, vai ver 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário, identificar a questão correta e explicar. Se você conseguir explicar com as suas palavras, sem fugir do tema, melhor ainda. Por quê? Isso significa que você
passou a ter um entendimento profundo do que foi falado. Questão de número 2. Qual foi o tipo de literatura abordada no período colonial? Então a gente fez uma série de reflexões sobre aquele momento, Brasil colônia. Você vai lá no texto, faz a leitura, se tiver dúvida, volta e depois faz. Você jamais pode resolver uma questão se você tiver dúvida. Você só resolve a questão depois de tirar a dúvida. Por isso, leitura e releitura. Questão 3. Do que tratava o quinhentismo? Então, na verdade essa palavra é quinhentismo. Ela foi escrita aí em redigitação. Então você vai lá e vai explicar. Questão 4. Com base no texto, quem foi Padre Anchieta? Quinta questão. Qual foi o papel dos padres jesuítas em relação aos índios? Questão 6. Qual era a temática narrada pela literatura barroca? Questão 7. Quais foram os autores importantes no período barroco no Brasil? Questão 8. Qual era o foco da literatura romântica no Brasil? Questão 9. Quais foram os autores, inclusive, do romantismo no Brasil? Questão 10. Em relação ao realismo, qual foi a obra escrita por Euclides da Cunha? Com base na aula de literatura, qual foi a cidade que o escritor Machado de Assis relatou em seus escritos? Explique com base no texto. Então, tudo que foi abordado aqui, gente, está tudo no texto. Não tem nada fora do texto. Se você olhar com atenção, muita atenção, certo? Você vai perceber que cada pergunta dessa aí, ela está relacionada ao que a gente discutiu no texto. Então, no final, eu tenho uma frase aqui para vocês, para a gente poder refletir, que diz o seguinte: será sempre necessário manter a disciplina intelectual. O que seria isso? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que tirar um momento, e aquele momento tem que ser só para isso. E essa disciplina ela tem que ser diária, que é a disciplina intelectual, justamente a disciplina para a aprendizagem. É a disciplina para que você venha se apropriar de um conhecimento. No caso aqui, vocês estão fazendo supletivo e, claro, todos têm o sonho e o objetivo de finalizar todas as disciplinas e receber o sonhado certificado do ensino médio, para que no futuro vocês possam ter acesso a outros cursos, a universidade, a curso técnico. Isso vai depender do objetivo de cada um. Então, para que você tenha propriedade intelectual, para que você de fato tenha certeza no conhecimento, você precisa ter disciplina. Você precisa se organizar para ler um determinado livro, para pesquisar sobre um vocabulário que você não tem segurança. Importante frisar que vocabulário ele é infinito. Quando você estiver lendo um livro, se tem uma palavra que você tem dúvida, é importante você manter uma folha dentro do livro, uma folha limpa, destacada, não uma folha, pode ser de caderno. E você tira aquela palavra fora, e depois você pega o celular, o próprio dicionário, e vai procurar o significado daquela palavra. Isso é importante porque isso vai dar para você uma capacidade mais rebuscada e mais evoluída na formação das palavras, das frases e até mesmo do seu vocabulário. E não esquecer que a literatura tem esse poder, né? A pessoa que lê muito, ela tem uma capacidade de argumentação, de fala muito maior.
E claro, sempre terá assunto para conversar, geralmente assuntos interessantes, dependendo do momento, claro, né? A pessoa não vai ficar o tempo todo falando de questões intelectuais, isso vai depender de quem tem interesse também, e dependendo da realidade e do momento. E quando você tem um vocabulário mais avantajado, significa também que você tem um poder de escrita mais desenvolvido. E claro, todo mundo sabe que para fazer o Enem ou um outro tipo de vestibular, dependendo da universidade, tem a questão da redação. E para você ser um bom redator, você precisa também ser um bom leitor. A pessoa que não tem o hábito da leitura, ela terá muita dificuldade para desenvolver uma redação. E é aquilo que eu digo, disciplina intelectual. Se você tem disciplina, se você lê, você tira um tempinho todo dia para ler, nem que seja 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, isso vai depender do grau de disciplina que você venha desempenhar. Você vai ter uma condição de vocabulário muito elevada com o passar dos anos. Porque a leitura dá esse poder, a leitura dá essa capacidade. Então, gente, eu queria finalizar aqui dizendo para vocês que boa noite. Nossa aula finalizou agora, a aula 2. Eu vou mandar para vocês o formulário de atividade, com base no que a gente estudou. E na próxima segunda-feira a gente vai entrar com a nossa terceira aula de literatura. Lembrando que serão 8 aulas de literatura. É isso aí, boa noite, forte abraço, boa aprendizagem e até a próxima.